Olá, meu nome é Fabrício Negrão e no vídeo de hoje nós veremos as classificações dos triângulos quanto aos ângulos e quanto aos lados. E posteriormente nós entenderemos o que é um circuncentro. Primeiramente nós começamos com a definição do que seria triângulo. No plano, o triângulo é a figura geométrica que ocupa o espaço inteiro limitado por três segmentos de reta que concorrem 2 a 2 em três pontos diferentes, formando três lados e três ângulos internos que somam 180 graus. Aqui nós temos a nossa ilustração mostrando as retas R, S e T. Elas concorrem R com T no ponto A, R com S no ponto B e T com S no ponto C, tá ok? A região limitada por esses segmentos AC, AB e BC é o que nós chamamos de triângulo. Outra coisa que nós temos que saber, que é muito importante, é o fato de que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos resulta em 180 graus. Posso não saber quanto vale especificamente cada um dos ângulos internos, mas eu sei que a soma deles resulta em 180. Nesse caso, um triângulo de ângulos internos de medidas alfa, beta e gama. Posso não saber o valor de alfa, de beta e de gama, mas eu sei que a soma é 180 graus. Agora nós vamos classificar os triângulos quanto aos ângulos. E o primeiro triângulo visto é o triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo é um triângulo que possui todos os ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus. Exemplos. Está vendo esse triângulo amarelo? Todos os ângulos internos dele medem um valor menor do que 90. Um mede 60, outro 40, outro 80. Se nenhum ângulo é maior ou igual a 90, esse triângulo é chamado de triângulo acutângulo. Olha o próximo triângulo. Todos os ângulos medem 60 graus. Então, todos os ângulos são menores que 90. Logo, esse triângulo é chamado de triângulo acutângulo. Último triângulo, repara que os ângulos são 30, 80 e 70. Todos os ângulos são menores que 90. Logo, ele recebe o nome de triângulo acutângulo. Agora, vamos entender o que é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Exemplo. Esse triângulo, eu observei apenas um dos ângulos que possui o símbolo de ângulo reto, que é o quadradinho com pontinho no meio. Já identifiquei que é um triângulo retângulo, nem preciso saber o valor dos demais ângulos, ok? Olha esse outro exemplo, tem os ângulos de 30, 60 e 90. Se eu identifiquei um ângulo de 90, já posso afirmar que esse triângulo recebe o nome de triângulo retângulo. Agora, triângulo obtusângulo. É um triângulo que possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus. Exemplos. Esse triângulo ele tem os ângulos de 20, 30 e 130. Se eu identifiquei um ângulo maior que 90, eu já posso chamar esse triângulo de triângulo obtusângulo. Outro exemplo. Esse triângulo tem os ângulos de 10, 30 e 140. Se eu identifiquei o 140 como um ângulo maior que 90, eu já posso chamar esse triângulo de triângulo obtusângulo, ok? Bom, agora nós vamos classificar os triângulos quanto aos lados. E o primeiro triângulo que nós veremos é o triângulo equilátero. Triângulo equilátero é um triângulo que possui os três lados iguais, tá ok? Os três ângulos internos iguais a 60 e os três ângulos externos iguais a 120 graus. Vamos aos exemplos. Se eu olhei para um triângulo como esse e identifiquei que todos os lados medem 3, eu sei que todos os lados são iguais. Consequentemente, todos os ângulos internos medem 60 e todos os ângulos externos medem 120 graus. Olha para o triângulo ABC. Se eu identifiquei que todos os ângulos medem 60 graus, além de acutângulo, esse triângulo eu já posso afirmar que todos os lados são iguais e todos os ângulos externos medem 120 graus. Como nessa figura azul. Todos os lados são iguais, todos os ângulos internos são de 60 graus, todos os ângulos externos são de 120 graus. Lembrando que para conseguir um ângulo externo é só prolongar um lado. O ângulo formado entre um prolongamento de um lado e o lado adjacente é um ângulo externo. Tá ok? Agora um triângulo isósceles. O que seria? É um triângulo que possui dois lados iguais, dois ângulos internos iguais e dois ângulos externos iguais. Exemplos. Esse triângulo tem medidas de 10 centímetros, 10 centímetros e 12 centímetros de lado. Se eu identifiquei dois lados iguais, eu já posso afirmar que esse triângulo é isósceles e, consequentemente, dois ângulos dele são iguais. E, consequentemente, dois ângulos externos dele também são iguais, ok?
Olha esse outro exemplo. Eu olho para os ângulos 36, 72 e 72. Identifico dois ângulos iguais, já posso afirmar que o triângulo é isósceles e também posso afirmar que dois lados desse triângulo são iguais. Triângulo escaleno. É um triângulo que possui os três lados diferentes, três ângulos internos diferentes e três ângulos externos diferentes. Exemplo. Nesse triângulo, os lados medem 5, 7 e 8 centímetros. São três lados diferentes, então eu já posso afirmar que o triângulo é escaleno. Consequentemente, eu posso afirmar que o ângulo B é diferente do ângulo A, que é diferente do ângulo C. Ou seja, os três ângulos internos são diferentes e, consequentemente, os externos também. Olha esse exemplo. Eu não sei o valor dos lados, mas eu sei que todos os ângulos internos são diferentes. Um ângulo é de 60 graus, outro é de 40 graus e outro é de 80 graus. Então, eu já posso afirmar que esse triângulo é escaleno e, consequentemente, todos os lados são diferentes. Ok? Bom, agora vamos entender o que é um circuncentro. Partimos da definição. Circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo e, consequentemente, o centro do círculo circunscrito ao triângulo. Se você não sabe o que é uma mediatriz, clica no card aqui em cima que eu explico o que é uma circunferência, uma mediatriz e uma bissetriz. Depois você volta nesse vídeo. Observa o desenho. As retas verdes são mediatrizes dos segmentos. Bom, a gente sabe que mediatriz é a reta que passa pelo ponto médio de um segmento formando um ângulo de 90 graus e é o lugar geométrico dos pontos que está à mesma distância dos extremos do segmento. Olha para o segmento BC. A reta verde é mediatriz de BC. Ela passa pelo ponto médio de BC, simbolizado por MBC, formando um ângulo de 90 graus. E é o lugar geométrico dos pontos que estão à mesma distância de B que de C. Olha para o segmento AB. A reta verde é a mediatriz do segmento AB. Ela passa pelo ponto médio de AB, simbolizado por MAB, formando um ângulo de 90 graus. E é o lugar geométrico dos pontos que estão à mesma distância de A que de B. Olha para o segmento AC. A reta verde que corta AC é a mediatriz de AC. Ela passa pelo ponto médio de AC, simbolizado por MAC, formando um ângulo de 90 graus e é o lugar geométrico dos pontos que estão à mesma distância de A que de C. Essas três mediatrizes se encontram em um único ponto, que eu marquei com a letra C em vermelho. Esse ponto é chamado de circuncentro e ele está à mesma distância de A que está de B que está de C. Ele é equidistante de A, B e C. E, consequentemente, ele é o centro do círculo circunscrito ao triângulo. O que é um círculo circunscrito? É um círculo que passa pelos vértices do triângulo, pelo vértice A, pelo vértice C e pelo vértice B. Tá ok? Bom, agora que nós sabemos o que é um circuncentro e vimos as classificações quanto aos lados e aos ângulos de um triângulo, nós encerramos nosso vídeo. Aqui do lado vai aparecer a playlist do 8º ano e debaixo da playlist do 8º ano vai aparecer o vídeo no qual eu explico circunferência, mediatriz e bissetriz. Aqui em cima vai aparecer a minha foto, clica nela, se inscreve no canal, passa aqui embaixo, deixa o seu like. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.